Olá, vamos continuar nossa aula. A gente está vendo STJ. Vimos no bloco anterior a competência originária do STJ, artigo 105, inciso 1 e alíneas. Agora a gente vai ver a competência recursal, inciso 2 e inciso 3. É pequeno agora, tá? Inciso 2, recurso ordinário. Inciso 3, recurso especial, tá? Porque recurso extraordinário é só do Supremo. Vamos para a tela? Olha só. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário o habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Também julgar em recurso ordinário os mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Julgar também as causas em que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Se você tem, por exemplo, China versus União, a competência é do STF. Mas se você tem China versus município do Rio de Janeiro, aí a competência essa primeira aqui é competência originária do Supremo, essa segunda aqui é competência recursal do STJ, ok? Então, presta bem atenção. Causa em que for parte Estado estrangeiro, que eu coloquei China, ou organismo internacional, eu poderia ter colocado ONU, ok? De um lado e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Vamos colocar um outro exemplo? ONU versus uma empresa, sei lá, uma empresa, eu vou colocar aqui, Rock in Rio, tá? Vou inventar aqui. Digamos que a empresa responsável é pessoa jurídica responsável pelo Rock in Rio, porque quando tem pessoa aqui, você não pode ficar preso em pessoa física. A ONU e a Karina. Meu Deus, Karina, está sendo processada pela ONU? Sim, vamos imaginar que eu sou, sei lá, uma palestrante, que eu sou alguém, né, que tive algum contato com a ONU e houve um desacordo e a gente vai ter que resolver isso na justiça, certo? Na verdade, esse processo aqui começa na Justiça Federal e chega no STJ através de recurso. Já já a gente vai ver a competência originária, porque isso aqui não é originária, tá? Olha aqui. Quando é a ONU ou China versus União, Estado, Distrito Federal e território, a competência do STF é originária, ok? Quando é essa aqui que a gente está vendo, tá? Eu coloquei aqui várias opções, a competência do STJ recursal. Então, na verdade, esse processo começa mais embaixo. E o mais embaixo, eu já estou te adiantando que é a Justiça Federal, tá bom? Vamos seguir. Artigo 105, inciso 3, recurso especial, tá? Então, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e território, quando a decisão recorrida. Enquanto que o recurso extraordinário, a gente vê a posição do Supremo como um guardião da Constituição, aqui o STJ está na posição de guardião da legislação federal. Então, olha aqui. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes a vigência, ok? Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Lá no STF era lei local em face de lei federal. Aí era um conflito de repartição de competência. Aqui é ato do governo local que contraria a lei federal, ou der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Ok, vamos seguir. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Isso aqui está no artigo 105 também, tá? O parágrafo único do artigo 105 da Constituição diz que funcionará junto ao STJ a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, e o Conselho também vai funcionar junto ao STJ, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus, ou seja, os TRFs e os juízes federais, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Vamos agora trabalhar o Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça é artigo 103b, tá? A gente deu um pulo, que a gente foi no 104 e 105,
mas não tem problema esse pulo, não. 103B, artigo que fala sobre o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário criado pela Emenda 45 de 2004. Tem funções administrativas, fiscalizadoras e correicionais. É composto por 15 membros, sendo 9 pertencentes à magistratura, 2 à OAB, 2 ao MP e 2 à sociedade. Vamos lá, eu coloquei aqui arrumadinhos os membros. Presidente do Supremo é membro nato, tá? Inclusive é presidente do CNJ. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, juiz de Tribunal Regional Federal, juiz federal. Desembargador do Tribunal de Justiça, essa cor diferente aqui não significa nada não, tá? Juiz estadual, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, juiz do TRT, juiz do Tribunal Regional do Trabalho, juiz do trabalho, membros do Ministério Público da União, membros do Ministério Público do Estado, aí 2 membros da OAB e 2 cidadãos pertencentes à sociedade, né, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Então vamos contar se tem 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, então 9 do Judiciário, 10, 11, 2 do Ministério Público, 12, 13, 2 da OAB, 14, 15, 2 da sociedade. Fechamos? Agora a gente vai ver, além desses ministros, quem os escolhe, tá? Que é muito importante, não basta saber a composição, tem que saber quem indica esses indivíduos. Vamos lá. Além de verificar quem são os membros do CNJ, é importante saber por quem eles são indicados. O membro do STJ, olha aqui, do TRF e o juiz federal são indicados pelo STJ. O membro do TJ e o juiz estadual são indicados pelo STF. Os membros do TST, TRT e juiz do trabalho são indicados pelo TST. E o presidente do Supremo é membro nato, ok? O membro do MPU é indicado pelo Procurador-Geral da República e o membro do MPE é escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os indicados pelos 26 MPEs, tá? Os membros da OAB são indicados pelo Conselho Federal da OAB e os cidadãos são indicados, um pela Câmara dos Deputados Federais e o outro pelo Senado, ok? O Conselho Nacional de Justiça funciona como uma grande corregedoria do Poder Judiciário com algumas atribuições estabelecidas no artigo 103B da Constituição. É importante frisar, é importante destacar, é importante chamar a atenção que o CNJ não tem jurisdição, tá? O CNJ é órgão do Poder Judiciário que não presta tutela jurisdicional. Você não vai ouvir, eu processei o fulano e ele recorreu para o CNJ. Eu processei fulano no CNJ, vai ter uma audiência. Não tem isso, tá? CNJ tem função administrativa, fiscalizadora e correicional. Vamos para a tela. Justiça do Trabalho. Fechamos o CNJ, agora vamos falar da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma justiça federal especializada em matéria trabalhista, tá? E é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho, ok? O TST, composição dele, né? O TST é composto por 27 membros, escolhido dentre brasileiros entre 35 e 65 anos, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, e os demais dentre juízes dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Então, o TST, ele tem o 5º constitucional, tá? MP do Trabalho e OAB, ok? Preste atenção numa regrinha que a gente tem que observar quando faz prova. Às vezes, o 5º constitucional dá um número fracionado. Então, a Constituição exigiu o 5º constitucional. Então, quando der um número fracionado, você arredonda para cima, porque se você arredondar para baixo, você está calculando menos que um 5º constitucional. Então, presta atenção na ideia. Se a Constituição estabelece um 5º constitucional para a OAB e para o MP, e aquele tribunal não tem um número de membros múltiplo de 5, vai dar fracionado. Então, vai ter um 5º constitucional garantido para o MP e a OAB, e o restante, os demais, para o judiciário de carreira. Nem sempre é 4/5,
É 4/5 quando não dá número fracionado, entendeu? Tanto que o texto, olha aqui, o texto diz assim, 1/5, cadê minha canetinha? 1/5 entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP, com mais de 10 anos de efetivo, e os demais, dentre juízes do TRT. Não diz que esses demais é 4/5. Pega 27 e divide por 1/5, divide por 5, vai dar um número fracionado. Tu vai ter que arredondar para poder... Porque tu não tem meio juiz, né? Então, se vai dar fracionado, tu tem que arredondar para baixo ou para cima. Arredonda para cima e aí, fatalmente, as demais vagas para o judiciário de carreira não vai ser 4/5. Faz isso tranquilo, toda vez que tiver um número assim, porque esse é o entendimento jurisprudencial, tá bom? Vamos para a tela. Órgãos que funcionam junto ao TST. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, tá? A exemplo da que funciona junto ao STJ. Cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Inclusive, o texto é igualzinho, mas são órgãos diferentes, tá? Composição do TRT. Os TRTs compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. Pode ter mais? Pode, porque aqui é no mínimo. Recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, entre 30 e 65 anos. Presta atenção que o Tribunal Superior é entre 35 e 65. Tribunal Inferior é 30 e 65, tá? Sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP do trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, e os demais, certo? Que se isso aqui for 7, não dá para ser um quinto certinho, né? Vai ter que arredondar. Então, os demais, que não serão necessariamente 4/5, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Justiça itinerante e justiça descentralizada. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Os TRTs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Juiz do trabalho. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, nas quais a jurisdição será exercida por um juiz singular, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-las aos juízes de direito, juiz estadual, tá? Com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Competências da Justiça do Trabalho. Vamos lá. Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entre os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta, da União, Estado, DF e município. Porque é o seguinte, se a relação de trabalho ela é seletista, ela não é regida. A relação de trabalho com o ente público não é regido pelo regime jurídico, ela vai ser regida pela CLT. É um empregado público, é um contratado. Então, a competência da Justiça do Trabalho, tá bom? Ações que envolvam o exercício do direito de greve, que é um direito trabalhista. Ações sobre representação sindical entre sindicatos, ou entre sindicatos e trabalhadores, ou entre sindicatos e empregadores. Tudo Justiça do Trabalho. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, a jurisdição trabalhista. Conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvada aquela competência do Supremo, tá? 102, inciso 1, a linha O. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente das relações de trabalho. Ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização nas relações de trabalho. Execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 95, inciso 1A e inciso 2 e seus acréscimos legais,
decorrentes das sentenças que proferir, certo? As contribuições para a Previdência. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Aí aqui a gente tem duas súmulas vinculantes, tá? A primeira, a 22, e depois a 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda 45. Porque é o seguinte, olha, essa competência aqui, olha, ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrente das relações de trabalho, não tinha esse inciso antes da emenda 45 e havia um conflito, né, de competência, se era da justiça, essa competência para indenização por danos morais e patrimoniais, se era competência da justiça comum ou era do trabalho. Ficava essa briga, né, esse conflito de competência negativo. Um dizia que Justiça do Trabalho dizia que não era dela porque era dano moral, Justiça Estadual não dizia que não era dela porque era relação de trabalho, enfim. Aí veio a emenda 45 e solucionou. Só que tinha ação que estava tramitando ainda na Justiça Estadual. Aí a súmula vinculante 22, ela diz assim, olha, é da Justiça do Trabalho, é competente para processar e julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrente de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda 45. Ou seja, se estava na Justiça Estadual e não tem sentença de mérito ainda, quando da emenda 45, vai para a Justiça do Trabalho, entendeu? Só continua na Justiça Estadual aquela que já tinha sentença de mérito na primeira instância. Aí vai terminar lá, certo? Mas não tem sentença de mérito em primeiro grau, aí a gente tem o deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho, tá bom? E aí a outra súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Imaginem o seguinte, os metroviários em greve e eles ocupam as estações de metrô e não deixam ninguém entrar, nem os donos. E aí a empresa quer colocar outras pessoas para trabalhar enquanto a greve não termina. Só que os metroviários em greve não permitem que substitutos entrem. Então, isso aí é uma ação possessória. Tem que ajuizar uma ação de reintegração de posse, porque as estações do metrô tem que voltar para a posse da concessionária. Se a violação, a turbação da posse foi decorrente de uma relação de trabalho, de um direito de greve, quem vai processar, olha aqui, é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Negociação coletiva de trabalho. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros, ok? Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente, tá bom? Greve e atividade essencial. Em caso de greve, em atividade essencial, com a possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito, tá? Agora a gente vai falar da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma justiça federal especializada, enquanto a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada em matéria trabalhista, a eleitoral, obviamente, é uma justiça federal especializada em matéria eleitoral. Então, especializada em matéria eleitoral e é composta pelos seguintes órgãos, tá? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. O TSE compor-se-á de, no mínimo, 7 membros. Aqui não tem quinto constitucional, tá? Aqui não tem quinto constitucional. Tá? Um quinto constitucional. TSE compor-se-á de 7 membros escolhidos mediante eleição pelo voto secreto. 3 juízes dentre ministros do Supremo Tribunal Federal. 2 juízes dentre ministros do STJ,
Já tem 5, né? E por nomeação do presidente, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo. Aí tu diz, mas Karina, não tem representante da OAB? Não tem. Não é quinto constitucional, gente. TSE e TREs não tem quinto constitucional. Tem representante da OAB, mas não é pelo quinto constitucional. Não tem a formalização, conforme o artigo 94, e não tem representante do MP. Não confunde as coisas, tá? Aqui não tem quinto constitucional. Então, vamos lá. 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados escolhidos dentre 6, né, da lista sêxtupla, escolhidos pelo presidente, mas indicados pelo Supremo. Vamos lá para os TREs. Cada TRE será composto por 2 juízes dentre desembargadores do TJ, 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo TJ, 1 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no DF, e se não havendo nessa capital sede do TRF, 1 juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF, pelo respectivo TRF, todos eleitos por voto secreto. Por nomeação do presidente, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Aqui não tem quinto. Eu prefiro colocar aqui 1/5, né? Para você não achar que é quinto ordinal, né? 1/5 é fração. Esse quinto aqui é fração. Não tem quinto constitucional, tá? Ok. Competências recursais, tá? Competências recursais. Das decisões dos TREs, somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei, ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais, isso aqui é um I, tá? Entre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, ok? Repetindo aqui a correção que eu estou fazendo, recursais, competências recursais. São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo a regra não recorrer, as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, ok? Agora a gente vai falar da justiça militar, certo? A justiça militar é uma justiça federal especializada em matéria militar, obviamente, e é composta pelo Tribunal Superior, pelo Superior Tribunal Militar, pelos Conselhos de Justiça Militar, que a gente chama aqui de tribunais militares, mas é conselho ou auditorias militares, tá? E pelos juízes militares que compõem esses conselhos, tá? A gente tem o STM assim, ó, ele não tem uma segunda instância, certo? O conselho vem aqui embaixo, tem como se fosse primeira e última instância, tá bom? O STM compor-se-á de 15 ministros vitalícios nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado de carreira, e 5 dentre os civis, para poder formar os 15, tá? Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2 escolhidos por escolha paritária entre juízes auditores e membros do MP militar. Então, é 1 juiz auditor e 1, certo? Do MP militar. Por isso que aqui a gente chama de juízes militares, é juiz auditor, tá? Tá aqui, tá até a citação aqui. Justiça Federal. A Justiça Federal compreende os tribunais regionais federais e juízes federais. A Justiça Federal é uma justiça comum, não é uma justiça especializada, tá? É uma justiça comum. Tem justiça comum federal, estadual e distrital, tá?
Os TRFs compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros entre 30 e 65 anos, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Aqui a gente tem quinto constitucional, tá? E membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, e os demais mediante promoção dos juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente. Então, aqui tem quinto constitucional, tá? Com a regrinha lá do artigo 94. Justiça itinerante e justiça descentralizada. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Pode a justiça itinerante usar o espaço físico de uma Câmara de Vereadores, usar o espaço físico da Defensoria Pública, quando ela está atuando como justiça itinerante, de uma escola, que é justamente para chegar mais próximo do jurisdicionado, tá? E aqui, os TRFs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. A justiça descentralizada, ela também serve para se aproximar mais o judiciário do jurisdicionado, tá? Competências do TRF, tá? Aqui a gente vai ver competência do TRF e do juiz federal. Então, o TRF aqui e juiz federal, tá? Então, compete ao TRF processar e julgar originariamente, tá? Os juízes federais da sua área de jurisdição, incluindo os da Justiça Militar e Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Também compete ao TRF processar e julgar as revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados, né, ou dos juízes federais da sua região. Mandado de segurança e habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. O habeas corpus contra a autoridade, quando a autoridade coatora for o juiz federal. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados àquele TRF. Causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal de sua área de jurisdição, ok? Causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas nas condições de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho, falência na Justiça Comum Cível, acidente de trabalho na Justiça do Trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, ok? As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada e residente no país. Eu falei para você lá no STJ que o STJ julga recurso ordinário sobre esse assunto aqui, ok? Então, recurso ordinário, STJ. Competência originária, Justiça Federal, juízes federais. Porque aqui, por exemplo, a gente está vendo competência dos juízes federais, tá? Já não é TRF. Então, começa com o juiz federal, ok? Depois sobe em recurso para o TRF, depois chega em recurso ordinário para o STJ. Eu até coloquei, eu vou esquecer aqui, eu coloquei China, não, eu coloquei ONU, mas pode ser China, versus Rock in Rio, a pessoa jurídica. ONU versus a Carina, certo? A Carina, pessoa física, ou, sei lá, ONU versus o município do Rio de Janeiro, tá? Então, começa o processo aqui com o juiz, aí na hora do recurso TRF e na hora do recurso ordinário STJ. Então, você vai ver essa mesma regra, você já viu, na verdade, comigo, essa mesma regra lá na competência recursal do STJ e aqui competência originária dos juízes federais, tá? Vamos seguir. Também é competência dos juízes federais as causas fundadas em tratado ou contrato da União com estados estrangeiros ou organismo internacional, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas
ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Crime político também é competência recursal do STJ, tá? Você vai encontrar repetido lá. Causas relativas a direitos humanos para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais. E aí a gente tem um incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse assunto como início do próximo bloco, que a gente já está terminando o Poder Judiciário, mas assiste esse ponto aqui no próximo bloco, tá bom? Clica aí.